Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 27. Naquele mesmo dia, 2 deles, dos discípulos de Jesus, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam e, com os rostos entristecidos, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como que vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Amém? Queridos, realmente é uma história muito linda que acontece dentro de um cenário não tão bonito assim à primeira vista. As pessoas estavam em Jerusalém por véspera da festa da Páscoa. E foi justamente naquela Páscoa daquele ano que Jesus tinha sido levado a julgamento pelos judeus diante dos tribunais romanos ali em Jerusalém. E a decisão do povo foi crucificar Jesus e libertar Barrabás. Nesse cenário a gente vê a situação dos discípulos de Jesus. A gente sabe que Pedro negou o Senhor naquela situação difícil. A gente não sabe nada sobre os outros discípulos, porque provavelmente já tinham saído, já tinham se escondido, porque a perseguição estava muito grande. E Jesus foi então crucificado e ressuscitou ao 3º dia. E naquele dia em que Jesus foi crucificado, 2 dos discípulos, um cujo nome a Bíblia fala, Cleopas, o outro não traz a identidade, mas eles estavam saindo de Jerusalém, estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros daquela capital. E o cenário ali não era o melhor possível, porque imagine os irmãos, alguém que acreditou numa causa, acreditou numa pessoa, e de repente vê tudo aquilo que ela acreditou sendo jogado por terra. Este foi o cenário que este texto tenta trazer para nós, para que possamos compreender as coisas que hoje nós estamos também sujeitos. Não da forma como aconteceu diretamente, mas diante de tantos desafios que nós enfrentamos nas nossas famílias, nos nossos ambientes de trabalho, diante de tantos desafios que nós enfrentamos na sociedade em geral, na nossa nação, e muitas vezes nós enfrentamos a situação na mesma perspectiva que aqueles discípulos enfrentaram. Muitos deles não conseguiram enxergar as coisas da forma como deveriam enxergar. A grande maioria não reagiu como deveria reagir. Mas a gente vê a presença e a ação de um ser humano, untado de um ser divino, que era Cristo. E a maneira como ele olhou para aquelas pessoas, nos olhos delas. No alto da cruz, ele olha nos olhos das pessoas e ora por elas: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo.
No alto da cruz, ele olha para sua mãe e vê ali uma mulher triste, angustiada. E ele aponta para ela, aponta para João e diz: mulher, este vai ser o teu filho daqui em diante. Ele procurou alguns dos outros discípulos e não conseguiu achá-los. E sabia, porque sendo filho de Deus, é onisciente. Não só sabia onde eles estavam, como sabia também o que estava se passando na mente deles. E foram 3 dias que Jesus passou entre a sua morte e a sua ressurreição. A Bíblia traz poucas revelações sobre o que aconteceu nesses dias. Mas o texto nos mostra que no primeiro dia da morte de Jesus, algumas pessoas já estavam dando por perdida aquela causa. Nós precisamos nos fazer 2 perguntas nesse momento. O que estava acontecendo em Jerusalém e o que haveria de acontecer em Emaús? O que estava acontecendo em Jerusalém era justamente uma grande perseguição contra os cristãos, tendo o seu líder já capturado e morto. Só restava agora para os judeus concretizarem a sua glória, capturar todos os outros cristãos que pudessem ser capturados e matá-los. Então o cenário em Jerusalém era esse, de perseguição. E todas as vezes que algumas pessoas se veem perseguidas, a primeira reação é fugir. Provavelmente aqueles 2 discípulos, Cleopas e o seu companheiro, estavam fugindo. Estavam retornando para Emaús, uma aldeia pequena que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. A gente vê Pedro negando a Jesus 3 vezes, e não se ouve mais falar de Pedro naquele dia. E o que estava acontecendo no caminho para Emaús? A gente vê agora 2 discípulos conversando, se lamentando diante da derrota ou aparente derrota de Jesus para os judeus e pelos romanos. No versículo 15 diz que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Senhor Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. É nesse ponto que eu gostaria de trazer a reflexão dos irmãos, como que Jesus tem o poder de mudar todas as coisas a partir da sua inserção dentro do cenário da nossa vida. A vida daqueles 2 discípulos que, para eles, a sua causa havia acabado, para eles Jesus havia sido derrotado, para eles o Messias não tinha vindo, porque se tivesse vindo não teria sido morto pelos romanos. Para eles, tudo aquilo que eles já tinham acreditado até aquele momento não era verdade, mas de repente Jesus se aproxima deles no caminho de Emaús, e mais do que isso, Jesus caminha com eles. Às vezes nós estamos como aqueles 2 discípulos, decepcionados com alguma coisa. Nem sempre, irmãos, as coisas caminham e acontecem do jeito que a gente gostaria que acontecesse, não é assim? Nem sempre os resultados das coisas que nós nos aplicamos a fazer são os mesmos que a gente gostaria que fossem. Nem sempre a gente consegue o êxito que a gente gostaria de conseguir naquilo em que a gente tem empreendido as nossas energias, o nosso tempo, os nossos sonhos. A Bíblia diz que os sonhos de Deus não podem ser frustrados, mas não fala isso com relação aos sonhos dos homens. Mas eu quero trazer para os irmãos a perspectiva desse texto. E tudo muda a partir do momento em que Jesus começa a caminhar conosco. Amém, irmãos? E foi isso que aconteceu na vida daqueles 2 discípulos. Há uma lição que eu gostaria de tirar com os irmãos. E muitas vezes a angústia, a ansiedade, o medo da derrota são tão grandes na nossa vida que eles nos impedem até mesmo de percebermos a presença de Jesus ao nosso lado. E se os irmãos olharem para a história, os detalhes vão perceber que foi isso que aconteceu. No versículo 16 diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecer o Senhor. Perceba, irmãos, toda a desilusão, toda a tristeza, toda a angústia era porque eles tinham visto e presenciado a morte de Jesus, e agora Jesus tinha ressuscitado, estava com eles, ao lado deles, caminhando com eles, e os olhos deles não permitiram perceber. Eu quero aplicar isso na nossa vida hoje. Eu sei que a vida não tem sido fácil para muita gente, cada um de nós tem o seu problema, e dificilmente as pessoas estão se importando com os problemas dos outros, porque elas já têm os seus próprios problemas. Então a gente olha para esse texto e a gente percebe que na nossa caminhada, a gente está sempre precisando de alguém.
Mas às vezes os nossos próprios problemas não nos permitem enxergar quem chegou perto de nós. Às vezes os nossos próprios problemas também não nos permitem chegar perto de alguém que está precisando de nós. Mas Jesus foi aquela pessoa que chegou perto daqueles 2 discípulos. E a pergunta que eu gostaria de fazer para os irmãos é: qual foi o objetivo de Jesus quando se aproximou daqueles 2 discípulos? Com certeza, primeiramente, Jesus queria fazer companhia àquelas 2 pessoas, irmãos. Eram pessoas que estavam tristes, que estavam angustiadas. Olha no versículo 17. Jesus se aproximou deles, os olhos deles não tinham percebido que era Jesus, mas Jesus perguntou-os: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam naquele momento, com seus rostos entristecidos, porque a pergunta de Jesus fez com que eles pontuassem a respeito do assunto que eles estavam discutindo, o momento de vida que eles estavam vivendo. Vocês já perceberam que normalmente quando a gente está passando por um momento de dificuldade, tudo que a gente mais quer é esquecer aquela dificuldade. Quando alguém chega e pergunta sobre o nosso sofrimento, e às vezes as pessoas perguntam por curiosidade, nem sempre as pessoas perguntam com um interesse real, verdadeiro, de nos ajudar, e parece que naquele momento que alguém nos para e nos pergunta, parece que aquilo é como se estivesse tocando na nossa ferida, tocando num assunto que a gente não gostaria de pensar. 2 amigos que estavam envolvidos numa causa, tristes, angustiados, de repente chega uma terceira pessoa que eles não conseguiram reconhecer quem era, então era um desconhecido, e pergunta: sobre o que vocês estão conversando? Pronto, já tocou no assunto que a gente não gostaria de lembrar. E foi isso que aconteceu naquele momento. Só que Jesus não só queria fazer companhia para eles, Jesus queria curá-los daquela dor da decepção. E na maioria das vezes, quando a gente quer ajudar alguém, e se a gente quer levar cura a alguém, a gente precisa tocar no seu machucado, tocar na sua ferida. Um médico não consegue fazer uma cirurgia para curar alguém sem tocar aonde está o problema físico daquela pessoa. E é assim que Jesus faz conosco, irmãos. Ele nos faz lembrar dos nossos problemas, não para nos acusar, mas quando Jesus, através do Espírito Santo, nos faz lembrar de alguma coisa, quando Ele toca no nosso problema, na nossa ferida, o objetivo dele é trazer cura, é consertar, é restaurar. Jesus queria abrir os olhos daqueles discípulos contra a realidade daquele momento. A dor da decepção, a dor do medo, da repressão, ela sempre leva algumas pessoas a uma atitude de deserção. Os discípulos estavam fugindo de Jerusalém com medo daquela perseguição. Eles eram como desertores. A palavra desertor se refere àquela pessoa que abandona as suas convicções, a sua religião, o seu compromisso ou a causa da qual ele era defensor. Normalmente a gente costuma ouvir a palavra desertor no que diz respeito ao exército, à luta armada. Os desertores são aqueles que abandonam a guerra e fogem. E aqui, de uma certa forma, não era uma guerra propriamente dita. A gente pode levar para o campo da guerra espiritual, da batalha espiritual que está presente na vida de todos nós, mas não se tratava especificamente dessa guerra espiritual, não era uma deserção de uma batalha espiritual, era uma deserção de uma causa, sobre a qual eles não viam mais solução. No versículo 18, acompanhe comigo, diz que um deles, chamado Cleopas, perguntou a Jesus: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Mas Jesus não disse que não sabia, Jesus perguntou para eles: que coisas? Mais uma vez, Jesus força uma conversa e faz com que aquelas pessoas colocassem para fora, verbalizassem o seu problema. E aí eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? E deram um testemunho acerca de Jesus. Ele era um profeta, ele era poderoso em obras, em palavras,
poderoso em obras diante de Deus e diante de todo o povo. Então, através dessa resposta que os discípulos deram para Jesus, a gente percebe que para eles, irmãos, era impossível que alguém matasse Jesus, que alguém crucificasse Jesus. Um homem que era poderoso não só em palavras, mas poderoso em obras. E é muito fácil você seguir alguém assim, não é? Eu te pergunto nesse momento, por que você é cristão? Ah, porque eu sigo a Cristo. Por que você segue a Cristo? O que aconteceu na sua vida que te fez optar por seguir a Cristo? Não é o que te fez optar por estar aqui hoje, é o que te fez optar por seguir a Cristo. Alguma coisa aconteceu na sua vida. Talvez a verdade tenha sido revelada a você acerca de um universo maior, acerca da dimensão espiritual. E essa verdade te fez ver que por você só, você não será capaz de conquistar uma reconciliação com Deus, com o Eterno. Você não encontrou respostas para o que virá após a sua morte física aqui, a não ser das palavras de Jesus. Alguma coisa aconteceu conosco para que nós pudéssemos vestir uma identidade de cristãos, para que nós pudéssemos mudar de vida e mudar o conceito de vida. O que aconteceu na vida daqueles homens, que fez com que eles mudassem de vida, foi conhecerem a Jesus pessoalmente, ouviram os sermões de Jesus, viram Jesus fazendo milagres. Então eles disseram, ele era poderoso em palavra e ele era poderoso em obras, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Então talvez você tenha presenciado uma obra de Jesus na sua vida, como eu já presenciei. Muitas pessoas não se convertem porque viram um milagre, mas porque se converteram, passaram a ver milagres na sua vida. Outras pessoas se converteram porque viram milagres. Mas o mais importante, irmãos, é estarmos caminhando com Jesus, porque enquanto nós estamos caminhando com Jesus, ou seja, a nossa vida está em movimento, as coisas estão acontecendo. Eu não sei o que me espera amanhã, aliás, eu não sei nem o que me espera hoje. E eu tenho certeza que ninguém aqui sabe. Porque a nossa vida está em movimento. Nós estamos caminhando nessa vida aqui. Mas algo me traz segurança, algo me traz conforto. Algo me traz prazer em caminhar nessa vida, mesmo diante de tantos dissabores que a gente passa. Mesmo diante de tantas angústias, de tantas decepções. E aí eu começo a me comparar, por exemplo, com aqueles discípulos no caminho de Emaús. Talvez você esteja se comparando com um daqueles discípulos diante do momento que você está vivendo. Não sei qual é a causa. Eu sei que há muitas causas que levam uma pessoa à decepção, até mesmo à deserção. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, que uma das razões que fez com que Jesus se aproximasse deles e caminhasse com eles, foi para que eles não desertassem daquela obra, daquela causa, daquela missão maravilhosa que de Jesus eles haviam recebido. É muito importante a gente caminhar com Jesus e ter a certeza que Jesus está caminhando com a gente, amém? Olha comigo o versículo 18. Ele disse, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram. Jesus então pergunta, que coisas? Jesus sabia do que estavam falando, Jesus sabia de todas as coisas. Jesus então os forçou a falar sobre aquilo que estava machucando os seus corações. E eles disseram, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Na mente dos discípulos, o Messias, e eles acreditavam ser que o Messias tinha sido derrotado. E aí no versículo 21 eles falam assim, nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. O sentimento dominante no coração dos discípulos, irmãos, era tristeza e era decepção. O que eu aprendo nesse momento é que nós precisamos ter a capacidade de enxergarmos além daquilo que os nossos olhos podem ver. Aqueles discípulos não estavam conseguindo enxergar além.
Talvez você esteja vivendo um tempo assim na sua vida. E uma das coisas que me traz angústia ao coração é quando eu não estou conseguindo perceber, não estou conseguindo enxergar, por exemplo, o que vai acontecer mais na frente. Isso angustia o teu coração? Por exemplo, na educação dos seus filhos. Você sabe o que está para acontecer com eles, nas escolhas que eles vão de fazer? Se tem alguém enfermo na sua família, e a medicina tem trabalhado, mas de uma forma que não tem trazido nenhuma segurança, e você não sabe nada sobre o que vai acontecer no futuro, isso tem trazido alguma angústia ao seu coração? É claro que tem. Mas o que pode tratar essa angústia no nosso coração é a presença de Jesus ao nosso lado. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas aquelas que não se veem são eternas. É sobre essa visão que eu estou falando com os irmãos. Muitas vezes a gente não consegue perceber o que está ao nosso redor, como aqueles dois discípulos não conseguiram enxergar que era Jesus, porque eles estavam com seus olhos humanos totalmente dominados e limitados ao que os olhos humanos conseguem ver. E se a gente quer ter experiência com o eterno, com as coisas de Deus, coisas que são sobrenaturais, a gente não pode ficar com a nossa visão limitada às coisas tão somente materiais. Quando Jesus se aproximou daqueles discípulos, eles poderiam ter muito bem parado, ter perguntado: quem é você? Eles poderiam ter se interessado por aquela terceira pessoa que estava com eles, porque eles estavam tão dominados pela visão sobre si mesmo. Às vezes os nossos problemas têm esse poder de nos dominar e não nos permitir olharmos para o outro, para o nosso próximo, para o nosso semelhante. Não permitir nós olharmos para o mundo ao nosso redor. Eu vou citar 2 exemplos na Bíblia, de homens que conseguiram ter essa visão do sobrenatural, enxergar e pensar sobre aquilo que não se vê. Lembra de Abraão? Tudo aparentemente estava bem com Abraão, principalmente no quesito segurança. Ele estava na casa do seu pai, haveria ali provisão, haveria ali segurança, e de repente Deus chega para ele e diz: olha, você vai ser patriarca de uma grande nação, mas para isso você precisa sair daí da onde você está. Parece não ter coerência. Ele já estava num lugar próprio para constituir uma família. E Deus diz: olha, você só vai ser pai de uma grande nação se você sair de onde você está e for para uma terra, para um lugar que eu ainda te mostrarei. Isso é ter visão no sobrenatural ou não? O segundo homem é Davi. Davi chega na frente de batalha, onde estava lá um dos seus irmãos, como exército de Israel, o rei Saul, e todos eles com medo de enfrentar Golias. E todos os dias a Bíblia diz que Golias chegava lá e escarnecia do exército de Deus, escarnecia do próprio Deus, zombava deles, e estavam ali com medo, estarrecidos. E chega Davi e diz: quem é esse incircunciso para falar assim do meu Deus? Irmãos, aos olhos naturais era impossível um jovem ainda como Davi enfrentar o gigante como Golias. Saul olha para aquela situação, ofereceu a sua armadura, e aquela armadura para Davi, que aparentemente seria uma honra para ele, também tinha um outro lado negativo. Era algo material que poderia lhe inspirar alguma segurança. A espada, a lança, a armadura do rei Saul, no corpo do jovem Davi, seria algo que poderia lhe desviar a atenção para aquilo que realmente era a sua segurança, a fé no Deus em quem ele cria, em quem ele estava depositando a sua segurança quando teve a inspiração: eu vou lutar contra esse gigante. Percebe, irmãos, como que às vezes de alguém tão perto de nós, e nem sempre mal intencionado contra nós, a gente recebe alguma coisa que seria um desastre na nossa vida. A armadura de Saul seria um desastre
para a vida espiritual de Davi. E ele então prontamente percebeu discernimento espiritual. A gente hoje quer ancorar a nossa segurança em muitas coisas, em muitos artefatos materiais, coisas que os olhos podem ver, mas a nossa segurança enquanto cristãos, irmãos, precisa estar naquilo que os nossos olhos humanos não veem. Não fique procurando sinais. Jesus falou isso para os judeus. Vocês ficam procurando sinais, coisas que os olhos podem ver, para comprovar o quê? Comece a aguçar o lado espiritual da sua vida, e você não vai só ver, como você vai ouvir a voz do Espírito Santo, amém, irmãos? Davi conseguiu lograr êxito nas suas batalhas por conta disso. E lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, logo no início, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se pode ver. E eu aprendo aqui nesse texto com os discípulos que estavam no caminho de Emaús, que muitas vezes, irmãos, o que nos falta não é a fé, mas sim o conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Quando Jesus perguntou para os discípulos sobre o que eles estavam conversando, e eles começaram a narrar sobre Jesus como o derrotado, olha no versículo 22, eles disseram assim: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Elas foram de manhã bem cedo ao sepulcro, então já estava no terceiro dia, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Antes eles acreditavam em Jesus, eles tinham fé, mas bastou alguma coisa acontecer com Jesus, em que os seus olhos humanos pudessem presenciar Jesus como o morto, como o derrotado, e eles deixaram de crer. E o que precisou ser feito? Jesus caminhou com eles e começou a dizer para eles: vocês não conhecem as Escrituras? Numa versão, Jesus disse assim: tardos de coração, tardos de entendimento. E isso traduzido para nós, seria o mesmo que dizer: vocês têm dificuldade de entender o que está acontecendo. Então Jesus explica para eles as Escrituras. Então eu vejo, irmãos, que algumas vezes a gente perde batalhas, não é pela falta de fé, mas é pela falta de discernimento. E a falta de discernimento vem pela falta do conhecimento da palavra. Naquele momento, os discípulos não estavam nem acreditando no que as mulheres disseram, e nem tampouco no que Pedro, Simão, contou para eles. Vejam que eles disseram assim: olha, algumas mulheres nos deram um susto. Falaram que foram lá e encontraram o túmulo vazio, que viram anjos. E depois, alguns dos nossos companheiros, e a gente sabe nos outros textos que foi Simão, Pedro e outros, também disseram a mesma coisa, foram lá e constataram. Na mente deles, o que importava é que Jesus tinha morrido. Eu percebo aqui que existem algumas verdades que nós não queremos entender, porque não é do nosso interesse entender. E eu vou explicar para os irmãos o porquê. No fundo, se a gente voltar à história antes da crucificação, a gente vai se lembrar de alguns fatos anteriores. Por exemplo, abra sua Bíblia em Mateus 16. Aquela conversa entre Pedro e Jesus, ou de Jesus e Pedro e alguns discípulos que estavam ali presentes. Na verdade, os seguidores de Jesus não queriam aceitar nem entender as suas palavras quando ele explicava que ele, enquanto Filho de Deus, haveria de morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Mesmo ele dizendo que haveria de ressuscitar. E quando a gente não quer entender alguma coisa porque não é do nosso interesse, irmãos, nós não vamos compreender. Diz assim o texto: desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, repreender Jesus, olha que audácia, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá.
Aí Jesus então virou para Simão e disse o que, irmãos? Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens, ou seja, você não pensa no plano de Deus, você está pensando no plano para a sua própria vida, você só está enxergando os seus próprios interesses, e a gente sabe que Pedro queria ser uma espécie de primeiro-ministro, quando Jesus derrotasse os romanos, na perspectiva humana, então ele estaria muito bem. Da mesma forma que Judas queria ser o ministro da fazenda. E quando ele verificou que nada daquilo haveria de acontecer, ele pensou, vou ganhar alguma coisa com isso aqui, pelo menos 30 moedas eu vou negociar, para não sair de mãos vazias. O que está estampado aqui é que eles não queriam o Cristo espiritual, eles não queriam o Messias espiritual, eles não queriam que Deus fosse rei sobre os seus corações, eles queriam um rei político, eles queriam o Cristo político, o Messias que haveria de fazer aquela reviravolta na vida de Israel, fazer Israel dar a volta por cima. Eles só enxergavam o cenário político, irmãos. E dentro do cenário político, cada um queria cuidar do seu próprio interesse, uns do seu próprio bolso, um do seu poder, dos seus planos pessoais. Nós, enquanto cristãos, precisamos nos policiar com relação a esse tipo de sentimento. A política não existe só no cenário nacional, política vem de polis, os nossos relacionamentos interpessoais. Então existe política dentro da sua casa, na gestão da sua família, existe política dentro do seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido. Estou falando da política boa, não estou falando da politicagem, pelo amor de Deus. Essa não deve existir nunca. A política é a sua habilidade de lidar com pessoas no ambiente social, de querer o bem para as pessoas, de enxergar o todo e não só as partes, de ver o bem comum. É isso que Jesus espera de todos nós, quando ele disse, olha, vocês precisam ser o sal da terra e a luz desse mundo. Aqueles discípulos rejeitaram o Cristo que haveria de morrer, mesmo com a promessa de que ele haveria de ressuscitar. No fundo, eles não estavam acreditando muito nessa história de morte e de ressurreição. Eles queriam ver Jesus vencer os judeus, vencer os romanos e assumir o poder com Jesus. Então, quando a gente não tem interesse em compreender alguma coisa, dificilmente a gente vai compreender. Não é assim? Aqueles dois discípulos não eram diferentes. Tanto que Jesus os exortou. Falou assim, vocês estão tendo dificuldade de compreender o que os profetas falaram, o que as Escrituras apontaram. Como que dizer, vocês não estão nem lembrando do que eu falei com vocês na véspera da minha morte? Estava tão recente. Mas não foi uma só vez que Jesus falou, irmãos. Versículo 25. Jesus disse, como que vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Eles tinham alguma fé, mas faltava-lhes conhecimento das Escrituras. É nesse ponto que a gente precisa, enquanto igreja hoje, fazer uma introspecção. A tendência natural do ser humano é querer uma resposta imediata para os seus problemas. E quando você quer extrair de Deus uma bênção à força, usando como desculpa a fé, é muito fácil, por exemplo, alguém chegar para você e dizer assim, se você tiver fé, você vai conseguir o que você quer, e não te leva a refletir sobre o que você está querendo. Alguém chega para você e diz, usando um texto isolado da Bíblia, você é filho de Deus, e a Bíblia diz que Deus é dono de todo ouro, de toda prata, então você também, por herança, vai ser uma pessoa rica, e você vai ficar tentando pela fé, acreditando em algo que não é o que Deus quer para você, irmãos, e não vai acontecer. Então você tem até fé,
Mas pela falta de conhecimento, você vai desertar. Você vai sair de Jerusalém e vai caminhar para Emaús. Mas foi nessa caminhada de volta que Jesus se aproximou, se achegou e caminhou com aqueles 2 discípulos. E a história é linda, porque quando eles estavam chegando já à casa deles, diante de tantas explicações que Jesus deu sobre as Escrituras, eles convidaram Jesus para entrar e ficar. Jesus entrou e quando partiu o pão, eles reconheceram que se tratava de Jesus. Os olhos deles foram abertos e eles reconheceram que quem estava com eles no fim daquela caminhada da deserção, cujo tema era decepção, desilusão, era o próprio Cristo. E o que aconteceu com eles, irmãos? Eles voltaram correndo para Jerusalém para contar para os outros discípulos que Jesus havia sido ressuscitado, que Jesus havia estado com eles. Eu vejo, irmãos, que a mente do homem, ela é transformada quando entende a verdade revelada. Jesus revelou a verdade para eles, e eles deixaram de ser desertores e voltaram para a frente da batalha, voltaram a ser discípulos do Senhor. Eu aprendo, irmãos, que a presença de Jesus aquece os nossos corações e faz mudar as nossas decisões. Quando eles comentaram, naquele momento em que reconheceram a Jesus, versículo 31 diz: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E nesse momento, então, Jesus desapareceu da vista deles. Versículo 32, perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? A presença de Jesus ao lado deles fez com que os seus corações ardessem. É isso que acontece conosco. Quero dizer para você, independente do sentimento de tristeza, de angústia, de decepção, talvez a decisão que você esteja para tomar de desertar de alguma causa, de alguma missão, em nome de Jesus, aceite a companhia de Jesus ao seu lado e não desista daquilo que é plano de Deus para você. Amém? Que o Senhor nos abençoe.